Fala, tudo bem? Meu nome é Marcos Marcolino, sou desenvolvedor PHP aqui do canal DevHome e neste vídeo, no vídeo de hoje, estarei falando sobre uma grande novidade aí do PHP 7.4, que são as propriedades tipadas, Foi lançada nessa versão. Para quem não sabe, o PHP 7.4 é a versão mais nova do PHP disponível, tá? Ela foi lançada aí oficialmente no dia 20 de fevereiro de 2020, então fazem uns 15 dias, tá? Hoje é dia 6 de março. É a data de gravação deste vídeo. Então é uma funcionalidade bastante esperada aí pela comunidade do PHP, pelos programadores da linguagem, tá? Foi lançado diversas outras funcionalidades, bastante coisa nova, mas o intuito desse vídeo, até para não prolongar muito, vai ser só as propriedades tipadas, só entre aspas, só as propriedades tipadas, que é o principal tópico aí desta versão. Além de, claro, várias correções de performance, melhorias, etc. Para a linguagem, tá? As outras funcionalidades, como eram functions, operador de colicência e tal, outras melhorias eles serão abordadas em outros vídeos, tá? Isso não é o intuito, O intuito deste vídeo é falar somente sobre propriedades tipadas, quais foram as grandes mudanças, quais são o impacto, a utilização que tem aí a partir do uso dessa versão aí no teu projeto, no teu sistema, no teu servidor, enfim, na utilização desta versão, beleza? Então, essa aqui, humildemente, aqui no site do PHP, eles falam que simplesmente, só agora suporta declarações de tipo, tá? Então aqui tem um exemplo bem simples, eu vou estar passando alguma coisa neste modelo aqui no vídeo, a gente vai estar codificando junto aqui, eu vou estar explicando como que funcionava antes, da tipagem de dados, e agora a partir dessa versão com a tipagem de dados, beleza? Vou fechar aqui essa aba. Essa aqui é a wiki lá que eles lançaram, desde quando a proposta desse tipo, dessa implementação foi iniciada. Eu acho que essa data aqui de 2000 é a data que foi proposto, isso foi iniciado o desenvolvimento desse tipo dessa funcionalidade. E aqui abaixo tem o autor, tem no que foi baseado a proposta de lançamento e a implementação que foi do PHP 7.4, que é essa implementação atual e a última versão do PHP. Então aqui tem toda uma introdução, o tipo, qual foi a proposta que eles tiveram, por que foi implementado isso no PHP, quais são o tipo de dados suportado, enfim, e várias coisas que eles explicam aqui dentro. Não precisa ler tudo, tá? Tem algumas coisas que são essenciais aqui, que eu já vou estar passando, o que eu achei mais essencial eu vou estar passando aqui no vídeo. Então é alguma coisa assim, bem explicativa e funcional, não é nada aí que eu vou ficar uma hora falando sobre essa funcionalidade, beleza? Bom, então vamos lá. Eu atualizei aqui o meu PHP aqui na minha máquina, tá? Então estou aqui no meu PHP Info, do meu localhost aqui. Ele já me informa que é o PHP 7.4 e a versão aqui, quando foi dado o build dessa versão, foi no dia 23 de fevereiro, às 7h24 AM, 7h24 da manhã, beleza? Então é isso informativo. Eu criei aqui um projeto dentro do meu localhost aqui, type de properties, propriedades tipadas. Criei aqui dentro um arquivo index que vai chamar a classe, lembrando, essa tipagem de dados você só consegue usar na orientação objeto, tá? Dentro de uma classe. Então você precisa saber o básico da orientação objeto para você estar entendendo como que funciona essa tipagem de dados, beleza? Então eu deixei comentado aqui o porquê de eu inserir aqui essas flags aqui dizendo que eu quero que mostre todos os erros possíveis de execução, todos os erros possíveis na iniciação e na execução do script. E aqui eu quero que mostre todos os erros, notes, warnings que ocorrerem durante a execução deste exemplo. Se eu tirar isso aqui, a partir do momento que der um erro de sintaxe, alguma coisa assim, ele não vai mostrar na tela para mim, vai mostrar só no console. Então eu preciso que seja algo assim mais gráfico, na interface, que seja mais que tenha uma usabilidade melhor assim para entender o que está acontecendo quando acontecer um problema, certo?
Então aqui eu anotei aqui também, inclusão da classe e criação da instância dela. Então eu dei um include aqui na minha classe, usuário PHP, que está no mesmo diretório, tá? Então estou no mesmo diretório, não tem namespace, não tem nada, alguma coisa bem simples aqui só por exemplo. Criei uma instância da classe através do new aqui, e chamei um método que eu criei lá dentro chamado setAtributos, tá? Qual que é a ideia deste exemplo? Então aqui eu criei uma classe usuário, criei 3 atributos, né? O atributo ID, o atributo nome e o atributo dados. E dentro aqui eu criei um set para cada um. Então quem sabe um pouco de conceito de setter e getters, os métodos getters é quando a gente quer resgatar os dados de um atributo. E quando a gente usa o set, então a gente vai setar os dados, vai estar fazendo a inserção de um dado, né? Eu estou atribuindo um dado naquele atributo através do igual, beleza? E quando eu estou get, somente eu vou dar um return aqui no meu atributo para onde ele é chamado. Então aqui para agilizar, eu criei aqui o set nome, set ID, set dados. Criei um método imprimir que só vai jogar na tela aqui a partir do momento que eu chamar esse método os dados que eu setar aqui dentro. Então eu criei um método set atributos que vou fazer a atribuição dos dados aqui então. Então a primeira coisa vai ser atribuir o set ID, né? O set ID no sistema você trabalha com inteiro, né? Com um auto-incremento do banco de dados. Depois eu vou incrementar aqui o set nome. Vou estar passando aqui o meu nome como Marcos. Vou duplicar aqui a minha linha. E vou estar passando aqui o set dados. Que ele espera que qualquer tipo de dado. Então eu vou passar aqui 10, por exemplo. Né? O que é esse 10? Nada. É só por exemplo aqui. Também vou avisar que o meu PHP Storm aqui está configurado já para interpretar o PHP 7.4. Então qualquer erro que acontecer aqui, ele já vai identificar e já vai me avisar. Então isso facilita bastante. Beleza, então eu vim aqui e setei os dados, tá? Então quando eu chegar aqui no set ID, ele vai chamar esse método da classe, vai receber como parâmetro o ID, então no caso o 1, e vai setar aqui no thisID o que vem por parâmetro que é 1. Então esse cara aqui vai ter o valor de 1. Né? Quando eu chamar o set nome, vou passar aqui o Marcos por parâmetro e vai receber e vai setar no thisNome o nome, que vai setar o Marcos. Então o nome vai ter o valor de Marcos. E o dados, né, eu fiz diferente que eu botei um vardump para mim tá incrementando esses dados. Então aqui basicamente eu dou um echo, então eu jogo na tela o meu ID, o meu nome e o dados. Aqui eu vou só chamar aqui, então eu chamo o meu objeto, usuário, e vou chamar aqui o imprimir, o meu método lá da classe. Então se eu atualizar a página, ele já vai trazer aqui para mim, olha, o meu ID é 1, meu nome é Marcos, e o dados lá eu estou passando apenas um dado, que é um 10, tá? O vardump, por que ele está mostrando o int aqui? Porque o vardump ele interpreta o tipo de dados. Mas se pensar, mas como que eu passei um 10 aqui, mas eu não estou passando que tipo de dados, tá? O PHP por baixo dos panos aí, ele vai lá e tenta descobrir, ele interpreta o tipo de dado que você passa e diz, ó, esse cara aqui é inteiro. Quando eu passo uma string, ó, esse cara aqui é uma string. Quando eu passo um true, false, lá um boolean, ele vai lá e seta lá, ó, esse cara aqui é um boolean, esse cara aqui é um array, esse cara aqui é um objeto. E qualquer tipo de dado ele vai lá e interpreta. Então isso até tem até um custo de desempenho para o PHP, diferente de outras linguagens, como Java ou o C#, que são fortemente tipadas. Então você não consegue trabalhar com um dado sem informar que tipo de dado que ele é. E é a ideia que o PHP 7.4 faz, tá? Implementou agora essas propriedades tipadas, então que é uma coisa que os programadores da linguagem já esperam em um bom tempo, né? Esse tipo para você trabalhar com uma integridade dos dados, tá? Quando a partir do momento que você trabalha com um tipo de dado, você acaba limitando, né? Você acaba deixando mais seguro os atributos da tua classe para não estar causando uma confusão de dados, ou né, você pode estar citando aí uma string no ID, alguma coisa assim, acarretando um problema aí para o teu cliente, para o teu usuário do sistema. Certo? Então, como eu mostrei antes, ele mostra lá no type de properties aqui, que ele é a versão 2. E se você ler a introdução aqui, ele diz que a primeira proposta que foi incrementada foi você, entre aspas assim,
simular, né, ou forçar dentro do método qual tipo de dados você aceita naquele atributo. Ou seja, aqui no meu método, no meu getter, o setters, eu vou informar o seguinte, eu vou falar, olha, aqui dentro do setID eu preciso que esse cara aqui ele seja um inteiro, né? Se ele não for um inteiro, eu vou mostrar um erro, né? Então vamos fazer o teste. Da mesma forma aqui, no meu nome eu posso forçar ele a ser uma string, né? Aqui no meu dados eu posso forçar ele a ser um array, certo? Então isso aqui eu não estou tipando o dado, tá? Eu estou dizendo que esse método ele só aceita parâmetro do tipo array, que esse método ele só aceita nome, né? Só aceita parâmetro do tipo string, e que esse método ele só aceita parâmetro do tipo inteiro. Só que pense bem você ter, né, vários e vários atributos dentro da classe, você vai ter que estar fazendo isso método por método, informando que tipo de dado que ele recebe, ou que tipo de dado que ele aceita. Então olha só, a partir do momento que eu forço ele a aceitar um tipo de dados, né, olha só, vamos salvar e vamos passar aqui. Ó, já misturou um erro aqui, fatal error, né? Então por isso que essas flags aqui que eu adicionei vai mostrar esse tipo de erro, tá? Se eu vir aqui comentar, ele não vai mostrar mais esses erros aqui e vai me apresentar um erro 500 aqui, um erro de servidor. Olha só, quando eu atualizo ele mostra lá ficar vermelhinho. Então eu não consigo interpretar que tipo de erro que é. Então se eu vier aqui e deixar essas flags ativas, ele me retorna o tipo de erro, a linha, o que acontece. Olha só, então eu vou interpretar o erro. O argumento que eu estou passando no set dados, que é esse cara aqui, eu estou passando um inteiro, estou passando um 10. Mas ele espera um array. Então, como é que eu faço para corrigir? Simplesmente eu venho aqui e crio um array, né? Passo aqui dentro de um colchetes, dentro do colchetes, uma posição de um array como 10. Então olha só, ele já corrigiu, e aqui no vardamp ele já imprimiu um array para mim no índice 0, o valor 10. Olha só, agora eu posso aqui forçar ele a ser um inteiro, tá? Estou dizendo que o meu setID ele só aceita inteiro, mas eu posso vir aqui e tentar setar aqui um num, por exemplo, uma string. Ó, já misturou um erro aqui, falando que eu passei um argumento do tipo string, mas ele espera um tipo inteiro. Então já está funcionando aqui essa implementação da propriedade tipada do PHP 7. Menor que 7.4, né? Então ele é funcional, mas ele não é a melhor forma de fazer. Então o que foi feito, tá? As propriedades tipadas. Então a gente consegue, a partir do momento que a gente atribui ou cria aqui o nosso atributo, a gente pode informar o tipo de dado que ele vai receber, tá? Então o nosso ID, eu quero que ele seja um inteiro. O nosso nome, eu quero que ele seja uma string. Eu quero que o nosso dados, eu quero que ele seja um array, tá? Então eu posso vir aqui e tirar isso aqui. Eu não preciso informar mais aqui no método que tipo de parâmetro que ele aceita. Eu simplesmente posso jogar lá em cima, dou um Ctrl S e salvo. Ele vai manter a mesma coisa. Agora, se eu vir aqui no set dados e informar que ele é um Marcos, o ID, ele já vai me estourar o erro aqui falando que eu estou passando uma string e ele só aceita um int. Então eu dou um Ctrl Z, deixo o meu 1 ali e salvo. Certo? Então já está funcionando, né, essa tipagem de dados do PHP 7.4. Quais são os tipos de dados aceitos, tá? Deixa eu adicionar aqui a página. Bom, os tipos de dados aceitos vai ter um tópico aqui que ele mostra, tá? Aqui ó, tipos suportados. Ele mostra quais são os tipos de dados, tá? Então, ele aceita tipos de dados boolean, então true ou false, ou 0 ou 1, inteiro, float, né, que são os números flutuantes, os números decimais, string, são texto, o array, com o nosso exemplo aqui, objeto, né, iterable, que isso aqui basicamente são estruturas que podem ser iteradas a partir de um laço de repetição como while ou for, ou a partir de uma estrutura de repetição que é o for each, tá? Então ele vai identificar o dado que está entrando no método e vai verificar se ele é um iterable. As constantes, né? Aqui quando você faz, quando você estende uma classe, você pode usar o parent, ou uma classe, ou uma interface, né? E aqui esse ponto de interrogação type, a partir do momento que eu utilizar esse type, ele vai identificar para mim que os dados que eu for atribuir ao meu atributo,
podem ser qualquer um desses aqui. Se for algo diferente, ele vai estourar uma exceção e vai ter mostrado na tela como ele está mostrando para mim ali. Uma coisa bacana que eu identifiquei e que eu estava testando, olha só, se eu vier aqui dentro do setID e passar ele como uma string, o 1, ele não é um inteiro, tá? Só que eu estou dizendo que aqui ele é um inteiro. Então se eu vier aqui e salvar, ele vai continuar funcionando normal, e não está misturando nenhuma notícia nem nada. Se eu vier aqui dentro do 1 e colocar uma string, ele vai identificar, falar, ó, aquilo continua mostrando como 1, mas ele me deu uma notícia, ele falou, ó, eu encontrei aqui dentro do atributo um número mal formatado, por causa do A, tá? E olhando a documentação aqui, eles declaram uma flag aqui do tipo estrito de dados, tá? Você pode definir aqui dentro da tua classe como 1, tá? Se eu deixar como 1, ele vai misturar um erro, porque eu estou forçando bastante, né? Estou forçando no máximo o meu atributo a aceitar apenas inteiro. Então eu tenho que vir aqui e tirar. Se eu vir aqui e tirar, ainda ele é uma string, tá? Então eu tenho que setar aqui como inteiro. Ele vai aceitar. Se eu vir aqui e colocar como 0 e deixar como uma string 1, ainda ele vai reconhecer. Mas se eu quiser ser totalmente restrito a essa regra, né? Então eu tenho que setar como 1 aqui, que ele já vai misturar um erro. Se eu vir aqui corrigir, ele vai me setar aqui como 1 e vai funcionar corretamente. Então basicamente é isso, tá, pessoal? Vocês podem estar olhando aqui essa documentação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? É uma documentação bem completa, tá? Você não precisa ler tudo, algumas coisas mais essenciais aqui, a parte de herança, eu posso estar explicando em outro vídeo, tá? Como que é esse funcionamento. Então qualquer dúvida que você tiver aí, pode comentar, deixa aí a dúvida nos comentários que eu vou estar respondendo, e também a gente vai estar passando os novos recursos aí do PHP 7.4 em outros vídeos, tá? Porque é bastante coisa, então a gente não tem como fazer um vídeo aí de 2, 3 horas falando, tá? Então a gente vai fazer por tópicos e coisas mais rápidas para estar exemplificando aí essas novas funcionalidades que vão agregar bastante na linguagem, vão cada vez mais fortalecer aí a linguagem, fortalecer a comunidade dessa linguagem, que é uma linguagem amplamente utilizada, tá? Muito forte aí no mercado hoje ainda, né? Tem muita gente que fala muito mal do PHP, mas não é bem assim, né? O PHP é uma linguagem extremamente boa de utilizar, a curva de aprendizado é bem pequena, tá? Você consegue aprender bastante coisa rapidamente no PHP, e se você não saber programar ou programar errado, qualquer linguagem vai ser ruim, né? Então, a partir do momento que você sabe programar e que você tem vontade de aprender orientação a objeto, pode ter certeza que a programação em si vai ser muito bacana, vai ser bem divertida, você vai se divertir trabalhando com essa linguagem, certo? Então, qualquer dúvida, posta nos comentários, né? Gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha aí com seus amigos essa novidade e aguarde aí os novos vídeos que vai ter aí no canal. Feito? Valeu, abraço, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.